Olá, boa tarde. Estamos ao vivo pela TV Câmara e começa a partir de agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha as últimas notícias do Legislativo Rio-Pretense e também confere entrevistas ao vivo. Nessa edição vamos falar sobre evento na Câmara que discutiu políticas públicas para idosos. Vamos falar também da primeira reunião do Conselho da Região Metropolitana e da posse do vereador Diego Mafuz. Mas antes, vamos conferir quais foram as últimas propostas protocoladas aqui no Legislativo com o Boletim Legislativo em Pauta. Olá! Vamos falar agora sobre as propostas protocoladas nos últimos dias na Câmara Municipal. Começamos com um veto de autoria do prefeito. O veto é parcial e referente ao projeto de Bruno Moura, que dispõe sobre a implantação de equipamentos semafóricos com funcionamento à base de energia solar no âmbito do município. O Executivo também é autor de 3 projetos de lei que começam a tramitar na casa. Um que abre no orçamento fiscal do município um crédito adicional especial de R$ 523.558 para a Secretaria Municipal de Esportes. Outro, também abrindo crédito adicional no orçamento fiscal do município, no valor de R$ 7.391.849 para a Secretaria Municipal de Saúde, relacionado ao custeio dos serviços prestados no Hospital Municipal Domingo Marcolino Braille. E o que institui no município o Prêmio Troféu Fidelidade Aristides dos Santos. O vereador João Paulo Rilo também é autor de 2 projetos de lei que foram protocolados nesta semana. O que inclui no calendário oficial do município o Dia Municipal de Conscientização sobre a Fissura Lábio-Palatina, a ser comemorado anualmente no dia 24 de junho, e o que dispõe sobre as condições para o tratamento das malformações congênitas, fissura lábio-palatina e ou anomalias craniofaciais e síndromes correlatas no município. Outro projeto de lei que começou a tramitar na casa é o de Jean Charles, que institui o Dia Municipal do Agente de Proteção da Infância e Juventude, a ser comemorado no dia 20 de maio. Você pode acompanhar a tramitação dessa e de outras propostas no site www.riopreto.sp.leg.br. Maria Estela Calças para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Durante ato oficial, o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, deu início ao trabalho da nova Secretaria do Governo Municipal. Licenciada do Legislativo, Cláudia de Júli, agora vai integrar o Executivo à frente da pasta que vai desenvolver ações de proteção aos animais. A nova secretária do Bem-Estar Animal de Rio Preto, vereadora agora licenciada Cláudia de Júli, foi empossada em cerimônia na Prefeitura. A criação da pasta foi aprovada no plenário do Legislativo e sancionada por Edinho Araújo. Acompanharam o ato secretários municipais, vereadores, parceiros do Executivo, representantes de entidades protetoras dos animais e pessoas ligadas à causa. O prefeito ressaltou o pioneirismo e falou sobre o que a população pode esperar desse trabalho. Mais atenção, melhor cuidado e mais políticas públicas e uma secretaria onde teremos agora alguém que legitimamente tem representado a causa na Câmara Municipal, vai poder fazer uma relação com governos, tanto a nível estadual quanto a nível federal. E temos aí, para os próximos tempos, o ano que vem, com certeza, a clínica PET e já toda uma política de castração, de cuidado, de carinho para com os nossos pequenos animais. Vem em boa hora, já amadurecemos essa ideia ao longo do tempo e a Cláudia de Júli, que é uma vereadora atuante e que sempre demonstrou o maior carinho por esta causa, recebe esta incumbência de estar à frente da nova secretaria, que é um fato da maior importância
E eu tenho a impressão que São José do Rio Preto é pioneiro nesta condição de ter uma Secretaria do Bem-Estar Animal. A pasta recém-criada será composta por 16 servidores, dos quais 13 serão concursados, entre veterinários, técnicos e agentes administrativos. Cláudia vai administrar o Pet Park, feiras de adoção, castração em massa, recolha e tratamento de animais vítimas de maus tratos e atropelados, além de gerir a parceria com o curso de Medicina Veterinária da Unirp, Centro Universitário de Rio Preto. Em relação ao orçamento, para esse ano houve uma adequação da verba destinada à Diretoria do Bem-Estar Animal. E para 2023, a Secretaria deve constar na Lei Orçamentária Anual. Nós temos muita coisa já sendo feita e agora a gente vai administrar tudo numa secretaria especial pelos animais. Eu tenho algumas coisas já sendo traçadas, inclusive em questão junto com a educação, com a Secretaria de Educação, porque falta muito palestra para as crianças, orientação, conscientização de bem-estar. Por isso que eu fiz questão de apresentar para o prefeito, no lugar do diretor, um veterinário. Então, assim, é um cargo técnico, é um diretor, é um cargo que é de confiança, mas é um cargo técnico, então para ele poder estar fazendo essa parte enquanto a gente não tem mais funcionários, né, e mais servidores para isso. Eu acredito que a gente vai conseguir fazer um belo trabalho, aumentar essas castrações, os atendimentos. Então tudo isso depende um pouco também do orçamento do ano que vem, porque até o fim do ano é o orçamento que já tem, que não é pouco. São 3 milhões e 160 mais ou menos. Para quem começou sem nada em 2017 já é bastante. É mais que muitas secretarias, mas ainda é pouco perto da demanda que tem. Mas a gente vai trabalhar bastante, como diz o prefeito, para fazer com um limão uma limonada. Estavam presentes na cerimônia de posse o presidente da Câmara, Pedro Roberto, e os vereadores Anderson Branco, Celso Peixão, Jean Charles, Jorge Menezes, Odélio Chaves e Paulo Paulera. Diego Mafuz Faria Lima, suplente de Cláudia na Câmara, também acompanhou o ato. Bem, com a posse de Cláudia de Júli, o suplente do MDB, Diego Mafuz, assume então a vaga na Câmara. O vereador tem trajetória reconhecida internacionalmente pelo trabalho no segmento da educação. O primeiro suplente de vereador pelo MDB, Diego Mafuz Faria Lima, assumiu cadeira na Câmara de São José do Rio Preto, no lugar de Cláudia de Júli, convidada pelo prefeito Edinho Araújo para assumir a Secretaria do Bem-Estar Animal. Diante deste plenário, pela minha honra e lealdade, prometo exercer o meu mandato cumprindo todas as leis do país, defendendo e promovendo o bem geral do nosso município, dentro dos princípios democráticos e de justiça. Eu prometo. Professor e ex-diretor da Escola Darcy Ribeiro, no Santo Antônio, Mafuz é conhecido como professor nota 10 por ter sido escolhido como um dos finalistas do Prêmio Global Teacher Prize, considerado o Nobel da Educação. A indicação foi em decorrência do trabalho realizado para combater a evasão escolar. Candidato a vereador em 2020, Mafuz teve 2.727 votos, conquistando a primeira suplência do MDB. Bem, políticas públicas para idosos foi tema de um fórum realizado aqui no plenário do Legislativo. O evento contou com a presença de representantes de entidades e especialistas no tema. A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Rio Preto realizou um fórum de políticas públicas para idosos. O presidente da Câmara, Pedro Roberto, fez a abertura do evento, seguido pelo vice-prefeito Orlando Bolsoni. Nós temos uma atenção muito especial com os idosos. E sabemos que a construção dessa política tem que ser uma constante. E que essa política ela nunca está completa. Portanto, um dia como hoje é um dia que nós vamos buscar acolher sugestões, analisar e dar sequência a esse trabalho que nós fizemos no nosso orçamento para o próximo ano e para os próximos o ano que vem e mais outro ano, os nossos 2 anos de mandato. Então, a gente busca na sabedoria dos idosos uma forma de orientação para a nossa vida, para o futuro. Então, olhar no passado, os pés no presente, mas
principalmente preparando para o futuro. Após a apresentação de um panorama geral do trabalho, realizado pela secretária de Assistência Social, Helena Marangoni, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa falou sobre a institucionalização dos idosos e da importância da atenção básica como medida preventiva. Quando você faz a visita, isso te deixa um sentimento, quando você sai, sentimento triste. É um sentimento do olhar para o nada. Então, o Conselho tem discutido que a gente possa, talvez, criar uma campanha de sensibilização. Não é a melhor medida acolher, né? A pessoa que é acolhida, o idoso que é acolhido, ele é subtraído de tudo aquilo que ele viveu durante toda a vida. A atenção básica na saúde é fundamental para a longevidade. É fundamental para que a pessoa atinja a qualidade de vida aos 80 ou 90 anos, que ele tenha o vínculo com a OBS do seu bairro, do seu território. É essa OBS que vai dar a esse idoso essa memória de território, esse vínculo que ele tem, vai atender na medida da prevenção, para que não se agrave situações de saúde que necessitem de uma internação. Maria do Carmo encerrou sua fala pedindo ao vice-prefeito que faça uma ponte entre o conselho e o prefeito, intermediando uma reunião onde possa se discutir a necessidade de suporte aos idosos que necessitam de cuidados médicos muito específicos e que estão sem atendimento. Alexandre Silva, que é doutor em saúde pública pela USP, falou sobre envelhecimento e desigualdade social e mostrou alguns dados do projeto Cidade Amiga para todas as idades. Silva também deixou um questionamento. Onde fica a gente atender a demanda das pessoas idosas? É muito comum que nós tenhamos as demandas das pessoas idosas atendidas a partir do que está presente nos serviços. O nosso ponto, o nosso salto tem que ser pensar o seguinte: o que é que as pessoas idosas querem que os serviços precisam ter? É diferente. Esse é o salto que vai dar para as pessoas, de fato, qualidade de vida. Durante o fórum, ainda houve a presença remota de Morris Litvak, fundador da Maturi, que discorreu sobre os desafios da carreira e vida na maturidade, e de Delcimar Teodósio, doutor em arquitetura e urbanismo, responsável por abordar o tema dos processos urbanizatórios. O painel de iniciativas de sucesso foi apresentado por Maria Helenice Vicentini, da Vigilância Sanitária, Ana Paola, da Trilhando a Longevidade, que é um projeto do Lar de Fátima, e por Amena Ferraz, da Secretaria de Meio Ambiente, que expôs o projeto Cidade Amiga de Todas as Idades. Encerrando o evento, o médico Antônio Caldeira falou, representando o Conselho Municipal do Idoso, e Divino Ferreira representou a Associação de Idosos. O presidente da Câmara afirmou que o evento foi o início de uma discussão ampla, que deverá abranger todas as secretarias. A questão dos idosos é algo que tem me preocupado muito e hoje, como eu disse no começo, nós vimos entender essa relevância do assunto e nós vamos continuar nele, agora tivemos algumas provocações. Bem, antes de ir para o intervalo, nós vamos destacar aqui o falecimento do ex-vereador Márcio Sanson. O engenheiro morreu aos 60 anos de idade em decorrência das complicações da Covid-19. Sanson foi vereador entre março de 2011 e abril de 2012, quando assumiu como suplente. Também foi secretário municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo e foi responsável pela implantação do projeto do Trem Caipira em Rio Preto. O prefeito Edinho Araújo decretou luto oficial no município por 3 dias. O Panorama TVC faz um breve intervalo e a gente volta já já com entrevistas ao vivo e mais informações para você. A Câmara de Rio Preto está no seu celular.
A tramitação das leis e o trabalho do vereador que você elegeu agora podem ser acompanhados com mais transparência por meio do aplicativo Processo Legislativo Digital. De maneira fácil e simples, você sabe se uma lei está em vigor ou se o projeto do vereador que você acompanha foi aprovado. É só entrar na loja de aplicativos do seu celular e baixar o Processo Legislativo Digital. No aplicativo, você encontra a Câmara Municipal de Rio Preto. Lá estão os caminhos para as proposituras, sessões, votações. Também pelo aplicativo da Câmara, você pode mandar mensagens para os vereadores ou entrar em contato com a ouvidoria da Câmara Municipal. No espaço Vereadores, é possível conferir como foi o voto e a frequência dos vereadores nas sessões. As propostas de cada um deles também estão disponíveis neste campo de maneira fácil e rápida. Baixe agora o aplicativo Processo Legislativo Digital e seja bem-vindo à Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Lei municipal em vigor desde junho de 2015 estabelece que todos os ônibus do transporte coletivo urbano devem ter afixado um adesivo com o número do Disque Denúncia 180. Esse é o número para denúncias de qualquer tipo de violência contra a mulher. De acordo com a lei, o adesivo deve ficar em local visível na parte traseira dos ônibus para reforçar a mensagem entre as riopretenses. Saiba mais sobre a legislação municipal durante a nossa programação ou no nosso site www.riopreto.sp.leg.br. Estamos de volta, ao vivo, pela TV Câmara de Rio Preto. O SEMAI, Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de Rio Preto, continua em estado de alerta. Apesar do alívio trazido pela chuva no feriado do dia 7 de setembro, a possibilidade de um racionamento parcial ainda não foi descartada. Sobre esse assunto, eu converso agora com o coordenador de operação e manutenção da autarquia, Rafael Zerunian. Oi, Rafael, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Bom, Rafael participa conosco via Zoom remotamente dessa entrevista e a gente vai trazer esse alerta, então, para a população. Rafael, como estava a situação do vertedouro antes da chuva do feriado e quanto foi registrado na noite ali de terça para quarta-feira? Na semana passada a gente já pôde registrar ali 1,5 centímetro para baixo do vertedouro. Então, quem passava ali na frente dele já via que não estava mais vertendo água por ali. E esse é um sinal de bastante preocupação, né, em relação à condição de abastecimento da represa. Logo na sequência, os técnicos decidiram reduzir a vazão de captação de 450 para 300 litros, permitindo conservar, né, ali, manter aquele nível que a represa tinha armazenado. E agora no feriado, no dia 7, a gente teve 12,7 milímetros de precipitação, o que levou o Lago 1 da represa, que estava 1,5 centímetro abaixo, para um... A gente está com um probleminha de conexão. A gente tá de 12 centímetros acima. A gente teve uma breve interrupção do seu sinal, mas já retomou. Pode continuar seu raciocínio. Eu estava dizendo que agora com 12 centímetros acima, né, do vertedouro, quem passa ali na frente já percebe, né, uma situação diferente. A gente tem ali a água vertendo normalmente, a represa cheia, e isso afasta, pelo menos temporariamente, a necessidade de uma interrupção, né, no abastecimento. Lógico que a gente precisa acompanhar isso semanalmente, né? Então a gente tem aqui um corpo técnico que se reúne semanalmente, avalia quais são as condições de abastecimento e as previsões de chuva, né?
para que a gente possa tomar a medida mais adequada para garantir o abastecimento igualitário a todos. Então, é sempre importante destacar que a necessidade de um racionamento é sempre para garantir que toda a população impactada por aquele sistema seja abastecido igualmente, né? E não apenas uma parte do bairro por alguns momentos. Então, mas por enquanto essa possibilidade ainda não existe, não foi necessário fazer esse racionamento. Mas é isso, a gente permanece no estado de alerta e avaliando aí as condições semana a semana. Rafael, hoje a estação de tratamento de esgoto de Rio Preto é responsável pelo abastecimento de quantos munícipes? A estação de tratamento de água, né, ela abastece em torno de 100 mil habitantes, né, que estão concentrados sobretudo na região central, uma parte da Zona Sul e parte da Zona Leste. Essas são as áreas que tem onde a estação tem maior participação no abastecimento. Certo. E, Rafael, para o abastecimento da represa, o que é mais importante? A frequência de chuvas ou a quantidade? Com certeza. Isso que a gente tem sempre destacado é que o que a gente mais precisa é que a gente tenha essa frequência, né? Esse regime de chuvas mais permanente, muito mais do que uma grande chuva pontual. Essa situação, como a gente... Eu estou conectado ainda? Tá conectado, a gente está te ouvindo. Oi? Perdão, é que deu uma travada aqui. Então, a gente precisa sim que esse regime seja mais constante. A nossa represa ela não tem como característica ser uma represa de grandes acumulações. Então, quando a gente tem uma chuva pontual muito forte e depois passamos por 30, 40 dias de estiagem, isso não é um bom cenário para nós. O melhor cenário seria ter menores, mais constantes. E num comparativo dessa mesma época do ano em 2021 e agora, como é que está esse contexto, esse cenário? 2021 foi Perdão. Eu acho que eu perdi sua pergunta. Perdão, perdi sua pergunta. Não tem problema. Eu perguntei a respeito do cenário dessa época do ano, desse mesmo período do ano, em 2021 e agora, para você fazer esse comparativo para a gente. Perfeito. Perfeito. 2021 foi um ano totalmente atípico, né, em relação ao histórico que a gente tem de chuvas em Rio Preto. E foi um ano que castigou bastante, né? A gente teve uma estiagem como nunca tinha tido nos últimos 10, 20 anos. Então, até esse momento, teria chovido algo em torno de 460 milímetros. Esse ano, a gente já teve estamos com 700, um pouco mais de 700 milímetros no ano, né? Mas quando comparado, por exemplo, com 2020, um ano anterior, a gente já estaria aí para 800, 890 milímetros, né? Se você pegar 2020, a gente teve que fazer 40 dias de racionamento ali próximo ao final no meio de setembro, né? Já no ano de 2021, como eu te disse, foi um cenário totalmente atípico, onde esse racionamento precisou ser iniciado logo em maio. Esse ano a gente não teve ainda a necessidade de fazer o racionamento, tem sido um ano um pouco mais generoso do que 2021, mas claro, ainda estamos com precipitações abaixo da média do município, né? Por isso esse alerta que o SEMAI emitiu. E só para a gente esclarecer quem nos acompanha agora, né, o termo estiagem é bastante usado, bastante divulgado, mas muita gente não sabe exatamente o que ele significa. Explica para a gente com detalhes, por favor, Rafael. A conexão parou. A gente mantém a conexão com o Rafael, deixa eu esperar só um retorno do nosso suporte técnico, senão a gente aguarda alguns instantes e ele tenta se conectar de novo. A conexão foi interrompida. Travou a conexão do Rafael, retornou. Rafael, você está me ouvindo? Olá, como agora tá aí estou te ouvindo. Peço perdão pela instabilidade. Imagina, eu estava te perguntando sobre a estiagem, né? Que é um termo tão divulgado
por vocês e por toda a imprensa, mas que muita gente não sabe o significado correto dessa palavra, dessa expressão. Perfeito. A estiagem são esses longos períodos sem precipitação, né? Sem precipitação, no caso, é outra palavra que a gente usa muito, né? Isso. Mas na prática longos períodos sem chuva. Uhum. Então, a gente tem passado por cenários cada vez mais críticos, né, em relação a esses períodos de chuva. Isso tem uma relação direta com as mudanças climáticas, né? Nós temos percebido isso em todo o planeta, mudanças em locais onde se tinha muita chuva e hoje estão totalmente secos, né? Estão passando por longos períodos sem chuva. Outros locais que tinham muita chuva, aliás, que era muito seco, estão chovendo. Então, isso tudo tem a ver com essas mudanças climáticas e a gente tem sentido cada vez mais, né? A gente tem sentido em Rio Preto períodos cada vez mais longos sem chuva. Então, a captação superficial, que é essa que a gente faz no corpo hídrico, né, que a gente capta ali do rio, essa captação ela é totalmente dependente dessas condições climáticas. Mas ela é uma captação totalmente ambientalmente correta, né, porque preserva ali os aquíferos, né, que tem uma água de renovação muito mais lenta do que essa que é superficial. Então, a gente, na medida do possível, utiliza sempre essa captação superficial. Quando ela não é possível, a gente precisa ter essa estratégia secundária, né, essa outra fonte de captação para suprir o abastecimento. E aí entram os nossos poços, os poços tanto do aquífero, aqui em Rio Preto, tanto do aquífero Guarani, quanto do aquífero Bauru. São os poços que a gente utiliza para suprir o abastecimento. E com base em todas essas informações, Rafael, quais são as principais orientações para a população? Quem nos assiste agora, como evitar um racionamento mesmo que seja parcial? É sempre importante dizer que esse é um esforço conjunto, né? Nunca ele é só do município ou só das pessoas. O SEMAI tem investido, assim, pesado mesmo em novas tecnologias que permitam a gente identificar e corrigir o mais rápido possível vazamentos, tanto esses que são visíveis, né, aqueles que a população vê ali escorrendo no asfalto, mas também uma boa parte desses vazamentos que não é visível, ele não aflora ali no asfalto, e a gente precisa de uma equipe técnica que faz pesquisas, faz varreduras nessas redes para descobrir aonde estão esses vazamentos com equipamentos que utilizam ali um sensor acústico. Então, esse é um investimento muito necessário para essa nova condição, onde a gente precisa reduzir essas perdas para conseguir garantir a qualidade, né, e a saúde do nosso sistema de abastecimento. Mas, como eu te disse, esse é um esforço conjunto, então todo mundo pode contribuir com isso, seja reduzindo o tempo de banho, fechando a torneira enquanto não estiver usando, ali enquanto estiver escovando o dente, fechar a torneira na hora de lavar a louça, não utilizar aquela mangueira aberta, jogando água fora enquanto estiver lavando a varanda, lavando o carro, trocar isso por um balde e um pano. Isso são atitudes que, quando aparece uma coisa pequena, que às vezes uma pessoa pode não fazer a diferença, mas se todo mundo faz junto, se é algo que a gente adquire como hábito, por exemplo, verificar se não tem vazamentos nas válvulas de descarga, nas torneiras, reutilizar aquela água que se utiliza na máquina de lavar roupa, você pode reutilizar ela para limpar o quintal, para lavar ali uma área externa da sua casa. Então, essas pequenas medidas, se elas forem tomadas no coletivo, todo mundo se ajudar, todo mundo adquirir esses novos hábitos, isso faz uma diferença gritante aqui na demanda do sistema. Consciência, né, Rafael? Essa é a palavra-chave. Eu agradeço as suas informações, agradeço a sua entrevista e participação aqui no Panorama TVC. Muito obrigada, uma ótima tarde. Eu que agradeço, estamos à disposição. Muito obrigada. Bom, o prefeito Edinho Araújo foi eleito presidente do Conselho da Região Metropolitana em evento realizado aqui em Rio Preto, no Complexo da Swift. O encontro foi a primeira reunião desse conselho e marcou o início do planejamento das próximas ações e também das políticas públicas que serão desenvolvidas pelos municípios integrantes. Confira na reportagem.
Prefeitos de toda a região, vereadores, secretários municipais e representantes da sociedade civil estiveram reunidos na Swift para a primeira reunião do Conselho da Região Metropolitana de São José do Rio Preto. O evento marcou o início dos trabalhos do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado e a eleição da mesa diretora do Conselho. O secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Rubens Cury, falou sobre a importância da integração entre os municípios. Com essa posse é mais um caminho para que a gente faça, até o final do ano, todas as ações regionalizadas já. O governador Rodrigo Garcia, em fevereiro de 2021, ele fez a primeira reunião e várias reuniões a partir daí foram feitas ouvindo os agentes públicos e a sociedade civil organizada. Então hoje se instala realmente o Conselho definitivamente. E a partir daí, com esses estudos já realizados, a gente até o final do ano anuncia todas as ações da região, a região metropolitana de Rio Preto. A consolidação do Conselho e a cooperação entre municípios da região possibilitam a criação de políticas públicas regionais. Até agora nós fizemos as políticas públicas individualmente. Então todos os municípios dessa região já receberam investimentos importantes do governo. E agora com essas ações na região metropolitana, será importante os investimentos regionais, para incrementar o desenvolvimento da região, a geração de empregos, a geração de renda, trabalhar na área da saúde de uma maneira mais orgânica, para a gente possa diminuir as desigualdades que existem na região. Enfim, Rio Preto aí está no coração de São Paulo. Profissionais da FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, responsável pela elaboração do plano, fizeram um resumo dos estudos para a região, que incluem a proposta da divisão em sub-regiões e estratégias de planejamento. Representando o Poder Legislativo, o vereador Pedro Roberto, presidente do Parlamento Regional Metropolitano, comentou sobre a necessidade do plano de desenvolvimento para a região. Não dá para pensar em ações sem um plano que eu considero um plano para a região, plano pensando na região. Então, se você pensa em mobilidade, no caso, não dá para pensar só em Rio Preto, tem que pensar na região. Nós temos aí problemas que afetam, Se você também resolve questões de Rio Preto, ajuda a região. Mas é importante pensar nas ações, seja na área ambiental, seja na área do saneamento, seja na área da mobilidade, da educação, pensar de forma regional. Então, acho que hoje nós começamos a fazer esse importante debate para Rio Preto e para a região. O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, foi eleito presidente do Conselho Regional Metropolitano. O vice-presidente será o prefeito de Olímpia, Fernando Cunha. Edinho falou sobre as formas de atuação do poder público no planejamento da região metropolitana. O importante é que nós tenhamos uma política pública voltada para esses 37 municípios, que somados quase 1 milhão de habitantes, onde temos problemas comuns, como o transporte coletivo, a questão da água, das nossas nascentes. E, portanto, é um momento da administração pública de São Paulo que tem que olhar o planejamento e as vocações de cada região, de cada cidade. É isso que nós vamos trabalhar. Vamos tecer esse trabalho de urbanismo também, de organização, visando a qualidade de vida, visando o bom serviço público prestado à população. Com um conjunto de 59 obras, a Bienal de Artes Visuais de Rio Preto está aberta à visitação. A mostra ocupa a Casa de Cultura de Norá do Vale. Os trabalhos em exposição foram selecionados entre centenas de inscritos de todo o Brasil. A curadoria contemplou diversas técnicas e modalidades artísticas. Foram praticamente 240 obras escritas, Foram selecionadas 59 obras e são 27 artistas selecionados. Temos desenho, pinturas, esculturas, nós temos gravura. Então, assim, e diversas técnicas,
né? Desde o primitivista, acadêmico, isso não importa. O que importa é a linguagem dessas obras, né? Elas têm um diálogo entre elas e tanto serve para as pessoas que já com a sua carreira já há muito tempo e os principiantes também. Então tem obras aqui de pessoas que primeira vez que participam do salão, né? Então essa curadoria, ela contemplou todos esses artistas. Os prêmios máximos da mostra ficaram com artistas de Rio Preto. Na fotografia, o primeiro lugar foi para Sombra Noturna, de Santiago Naliato Garcia. Nas artes plásticas, para Cássia Franco, com a pintura em tela nomeada Seringueira Borracha. Essas obras e as demais finalistas agora passam a integrar o acervo artístico do município. As 4 primeiras premiadas de artes plásticas e as 4 fotografias primeiras vão participar, vão compor o acervo da Pinacoteca Municipal. Fotografias e pinturas compõem a maior parte do acervo da Bienal deste ano. Mas quem for visitar a exposição também vai conferir os desenhos hiperrealistas assinados por Eduardo Calil Neto. As obras são feitas com grafite e carvão sobre papel. Já Wagner Orniz usou biscoitos de diferentes formatos como suporte para gravuras. Rostos de pessoas que se tornaram símbolos da luta em defesa dos povos da floresta estão gravados a laser sobre as peças. A mostra conta ainda com uma instalação. A obra do artista Juni Capê reúne tijolos de demolição, fotos aéreas de vazios urbanos e um mapa de Rio Preto. O trabalho propõe uma reflexão sobre a memória da cidade. A exposição segue até o dia 30 de setembro. O coordenador da Bienal explica que as visitas de grandes grupos, como os escolares, precisam ser agendadas. É só ligar aqui na Casa de Cultura, fazer o agendamento. Nós temos 2 monitoras, né, que vão fazer o acompanhamento, a visita monitorada. Para pessoas individuais, famílias podem vir à vontade, não precisa agendar, mas em grupo sim, precisa fazer o agendamento. O telefone da Casa de Cultura é 3226-3366. O prédio fica na Praça Cacilda Becker, bairro Chácara Municipal, atrás do Teatro Humberto Sinibaldi Neto. A visitação pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 10 horas da noite. Aos sábados, das 9 da manhã até as 6 da tarde. E aos domingos, da 1 até as 6 horas da tarde. A entrada é de graça. Bom, depois da reportagem sobre a primeira reunião do Conselho da Região Metropolitana de Rio Preto, você conferiu aí informações sobre a Bienal de Artes. E se você ficou com qualquer dúvida, quiser rever essa reportagem ou encaminhar para alguém, é só acessar o nosso canal no YouTube, que é o www.youtube.com/TV Câmara Rio Preto. E no próximo bloco, a gente fala sobre saúde. O Ministério da Justiça mandou 33 empresas suspenderem a venda de cigarros eletrônicos. A gente vai comentar essa notícia com um especialista e a gente vai falar sobre os malefícios desses dispositivos. Daqui a pouquinho, a gente volta já. Na sua loja de aplicativos do seu celular, procure por Processo Legislativo Digital. Após a instalação, abra o aplicativo Processo Legislativo Digital e procure por Câmara Municipal de São José do Rio Preto. E pronto! Agora você pode consultar todos os projetos que estão em tramitação na Câmara, pautas das sessões, todas as leis, votações, ordem do dia e muito mais. E ainda você terá acesso direto com os vereadores, ouvidoria da Câmara e acesso aos conteúdos da TV Câmara Rio Preto.
Processo Legislativo Digital, o app do Legislativo de Rio Preto. Já estamos de volta pela TV Câmara. E, como eu disse no bloco anterior, o Ministério da Justiça mandou 33 empresas suspenderem a venda de cigarros eletrônicos. Essa decisão é da Secretaria Nacional do Consumidor, que é vinculada ao Ministério. A decisão também é embasada na proibição estabelecida pela Anvisa em 2009. A ordem é dada às empresas que vão desde tabacarias até grandes sites de compra e vendas na internet. Mas mesmo proibidos, esses dispositivos são facilmente encontrados pelos consumidores. Nós vamos falar agora sobre os riscos e complicações destes cigarros eletrônicos com o pneumologista da Faculdade de Medicina de Rio Preto, a FAMERP, Gil Gouveia Rans Carvalho. Doutor Gil, boa tarde. O senhor me ouve bem? Olá, boa tarde, prazer. Muito obrigada pela sua participação aqui. Reforçando, então, que essa proibição da Anvisa de 2009 é para venda, importação e propagação do aparelho. O consumo, ele não é uma proibição, né, doutor? E eu gostaria de falar com o senhor a respeito dos riscos. Muita gente chama esses cigarros eletrônicos de vape, tem uma série de outros nomes, mas eles são tão perigosos quanto o cigarro comum, não é verdade? Sim, e a gente pode pensar que ele é até mais perigoso que o cigarro normal, porque principalmente os pacientes chegam, quero trocar o cigarro que eu estou usando pelo cigarro eletrônico como uma alternativa que inicialmente pensavam se ser mais segura, porque ele é livre do alcatrão, mas a gente acaba vendo que ele é muito mais perigoso que o cigarro, o tabaco normal. Porque se a gente fizer uma comparação, um vape, ele gera 1.500 tragadas. Isso equivale, em número de cigarro normal, a mais de 300 cigarros. Hoje a gente tem pessoas que estão indo em festas e fumam 2, 3 por noite. Então, assim, elas estão consumindo uma carga tabágica muito alta. E uma jogada que eles acabaram fazendo nesses cigarros é porque eles fizeram um sal de nicotina que é um pouco diferente da nicotina que tem no cigarro normal. E esse sal de nicotina, você, quando inala ele, a nicotina demora apenas 6 segundos para chegar no cérebro. Então, a nossa dependência, ela está relacionada com o tempo que a droga demora para chegar no sistema nervoso central. Então, quanto mais rápido ela chega, mais rápido o indivíduo se torna um cara. Ele precisa da droga, mais rápido ele precisa e se torna dependente da droga. Então, o que demorava antes muito mais, tinha o hábito de acender o cigarro e tudo, agora é muito mais fácil, porque pode fumar em lugar onde não poderia antes, em lugares fechados, porque tecnicamente ele não tem fumaça. Só que, assim, ele acaba trazendo um malefício muito grande. Então, como a nicotina chega muito rápido, ele precisa sempre de mais nicotina, então ele acaba fumando muito mais. Então, de uma alternativa segura, ele acabou virando uma alternativa muito pior. E por que tanta gente tem a ideia, doutor? Por que tantas pessoas têm esse pensamento de que o vape é mais inofensivo? É por causa do sabor? O que acontece que criou... Uma jogada que eles acabaram fazendo, que foi muito importante, o que aconteceu? Peraí, tá tendo algum problema de conexão. Oi, tá me ouvindo? Não consigo... O senhor está me ouvindo agora? Como é que está essa conexão? Sim. Isso. O senhor estava dizendo que foi uma grande estratégia de marketing. Isso, porque o que acontece? A hora que eles colocaram os saborizantes, eles inibem a ação irritante da nicotina na garganta. Uhum. Então,
um jovem consumiria muito menos, porque a nicotina tem um sabor realmente muito amargo, com as essências de melancia, hortelã, que refrigeram a garganta, ele acaba não sentindo tanto. Então ele acaba fumando cada vez mais. Teve uma época também que os cigarros mesmo comuns começaram a lançar algumas pílulas para poder disfarçar o sabor. Isso foi proibido e realmente é uma jogada que eles sempre fazem. Então, assim, é realmente muito deletério à saúde. Inclusive pode provocar câncer, né? Como os cigarros tradicionais que a gente conhece. Na verdade, ele tem... A gente não tem nenhuma regulamentação. Então, cada empresa monta o seu cigarro eletrônico do jeito que ela quer. Com os produtos que ela entende serem essenciais para o seu dispositivo. Isso. Então, assim, já foi feito vários estudos e a hora que foi ver, tinha remédio para pressão alta, remédio para dor de cabeça, tudo para mascarar os efeitos deletérios que ele causa. Em outros estudos foi visto que tem formaldeído, que causa câncer de garganta, a creolina, que causa doença pulmonar. Foi visto até etileno glicol, em contato com o tabaco, é um explosivo. Glicerol, que tem lesão do epitélio pulmonar. Então, assim, isso tudo leva a um desgaste pulmonar muito grande. E tem também um ponto que chama EVALI, que é uma doença causada pelo cigarro eletrônico, que foi descoberta recentemente, porque o cigarro eletrônico ele acaba tendo a vitamina E junto, como um desses saborizantes, e para diluir os saborizantes. Então, ela é um óleo, ela entra no sistema respiratório e fica ali. Então, ele tem inflamação por inalação. É de fato muito perigoso. E alguns especialistas apontam também a relação do vape com sintomas depressivos. Sim, principalmente a depressão e também a gente tem a dependência, a fase da fissura. Porque quem está fumando, lembra que eu falei que a nicotina chega muito rápido? Sim, rapidamente. Como ele não consegue aquilo rápido, ele entra em uma fase de ansiedade generalizada que ele precisa, o mais rápido possível, de nicotina. Então, se ele não tem vape, ele acaba indo para o cigarro normal, que também já tem todo o histórico de doenças que ele causa. Então, assim, quiseram trocar um 6 por meia dúzia, mas no final continuou muito pior do que o que era. Então, assim, eu realmente desaconselho totalmente tanto o cigarro normal, quanto o cigarro inalado, o e-cigarro. E a gente vê, inclusive, uma grande movimentação em torno de jovens, adolescentes, utilizando esse tipo de cigarro eletrônico. Sim, em 2009, teve o CDC americano, ele falou que foi realmente uma epidemia de cigarros eletrônicos, o que não era visto antes, porque a gente teve a fase da popularização do cigarro normal, depois teve muito boicote a ele, tanto que acabou propaganda na televisão e tudo, e cancelou. Então, realmente, reduziu muito. Agora veio e subiu muito, então chegou a patamares extraordinários que a gente não esperava. Eu tenho até aqui um dado, segundo o relatório da Organização Pan-Americana de Saúde, na América Latina foram avaliados 18 países e em 9 deles houve a prevalência de cigarros eletrônicos, que ultrapassou aí a utilização dos cigarros tradicionais. Doutor, agora eu te pergunto, o que a gente pode fazer para diminuir o consumo dos cigarros eletrônicos? Informação é a palavra-chave, a gente tem que falar sobre o assunto, tem que divulgar todos esses comprometimentos da saúde que o senhor já enumerou para a gente? Sim, fazer propaganda. Outra é educar a população. O mais importante é educar a população sobre os efeitos deletérios. Muita gente acha que ele não vai causar nada, que ele é uma alternativa segura. Mas realmente é extremamente ao contrário disso. Então é muito importante que a gente tenha essa visão do malefício que ele causa. E perguntar realmente ao seu médico como que a gente pode fazer, se já entrou, como faz para sair, tem tratamento. A gente tem um ambulatório especializado em tabagismo e a gente cuida disso com um sério comprometimento e tem resultado. Então, assim, tem que ter. E, doutor, deixa eu fazer
e entendimento. Perguntar a respeito daquelas pessoas que já iniciaram, não tinham essas informações todas e iniciaram o uso, agora estão sentindo essa questão da dependência que o senhor citou. Como que funciona daqui para frente? Tem que procurar um médico para conseguir deixar o vício de lado? Isso. Primeiro você ter a iniciativa de procurar um médico e a partir do momento que procurou um médico, a gente tem tratamento para isso. Tem tratamento excelente para isso, tem várias drogas, vários modos de tratar que são realmente muito eficazes. A conexão está um pouquinho difícil, e eu estou interrompendo o senhor algumas vezes, por favor, me desculpe. Eu gostaria de perguntar a respeito dessas complicações que o senhor citou, quais são os primeiros sintomas e sinais para que os nossos telespectadores possam ficar atentos? Lembrar, a principal doença que a gente tem é a EVALI. A EVALI ela pode acontecer até 90 dias depois da exposição ao cigarro. Então, sempre pensar, tosse exagerada, começar com falta de ar, o olho lacrimejar, nariz lacrimejar, ter mais secreção, sempre quando está usando o cigarro. Então, assim, esses sintomas podem ser inicialmente brandos e ir piorando com o tempo. Então, assim, a partir do primeiro sintoma, já ligar a chavinha e falar, talvez não esteja tão certo. E o melhor caminho é procurar um pneumologista ou, de repente, pode passar pelo clínico geral primeiro? Isso. Procurar um pneumologista que ele já tem domínio sobre o assunto, um psiquiatra. Todos são médicos que tratam dependência, principalmente relacionado ao tabagismo. Perfeito. Doutora, eu quero agradecer a sua participação no programa e essas informações valiosas que o senhor trouxe ao Panorama TVC. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. E se você se identificou com alguma dessas informações, quer encaminhar para alguém, você já sabe. Esse conteúdo ele fica disponível integralmente no nosso YouTube, é só procurar por TV Câmara Rio Preto e no nosso Facebook também como Câmara de São José do Rio Preto. Agora a gente vai falar sobre o Giro de Notícias. Confira aí informações sobre a família do Guardião das Estradas, que recebeu homenagem, obras de mobilidade aqui em São José do Rio Preto e também a liberação de trânsito de veículos nas marginais da BR-153. A família do missionário cristão Eliorce recebeu da Prefeitura placa alusiva ao Dia Municipal do Trânsito. A data leva o nome de Eli, que ficou conhecido como Guardião das Estradas por ter o hábito de se posicionar em viadutos com cartazes que traziam mensagens de apoio e incentivo aos motoristas. Foi assinada a ordem de serviço para a construção de passarela e ciclovia nos bairros João Paulo II e Castelinho 3. O projeto de R$8 milhões contempla ainda a pavimentação, calçamento e sinalização de trecho viário entre as avenidas Danilo Galeazzi e Nelson da Veiga. Foi liberado o trânsito nas avenidas construídas às margens da rodovia BR-153, na altura dos bairros Jardim do Bosque e Jardim Jandira. Foram feitas 2 pontes no local. As melhorias fazem parte das obras de duplicação do trecho urbano da BR-153, que soma quase 18 quilômetros. Vou reforçar aí para você as nossas redes sociais. Por meio delas, você fica por dentro das atividades do Legislativo e de todas as outras atrações aqui da nossa grade de programação. No YouTube é só procurar por TV Câmara Rio Preto, no Facebook Câmara Municipal de São José do Rio Preto e no Instagram você também pode receber as nossas notícias na sua timeline, no seu feed de notícias. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Panorama TVC termina aqui. Se você perdeu algum trecho dessa nossa produção, a gente tem reprises ao longo da nossa programação e, mais uma vez, o conteúdo está disponível integralmente na internet. Muito obrigada pela sua audiência e companhia e até a próxima sexta-feira, a partir da 1h30 da tarde.